Olá, é com muita alegria que nós queremos cumprimentar cada uma que nos acompanham através das devocionais diárias, o nosso abraço fraterno nesse novo momento de reflexão, de meditação. E para esta reflexão eu gostaria de chamar a atenção para o livro, a Epístola Paulina de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que diz o seguinte: Orai sem cessar. É um trecho curto, onde o apóstolo Paulo convida a comunidade de Tessalônica no passado e nos convida também hoje a essa questão que é tão importante para a nossa vida de fé, a oração. A oração é um elemento tão importante que, como disse certa vez o teólogo Leonardo Boff, pode ser chamada de o respiro da alma. Dela, a oração, brotam experiências de súplica e clamores, de choro, de lamento, de ação de graças, mas também de louvores. Mas também novas perspectivas e atitudes nascem de uma postura de oração ou de uma postura orante. Tudo isso na oração é oferecido a Deus no altar da nossa vida. Na nossa prece, nas nossas atitudes orantes, os dramas da nossa existência são todos iluminados pela ternura divina. Diante disso, nós nos reportamos a esse texto bíblico que agora lemos, através do qual nós vemos o apóstolo Paulo instruir uma comunidade sobre várias coisas da vida. E dentre essas várias coisas da vida, ele destaca a importância do orar sem cessar. Ou seja, é uma forma de compreensão do apóstolo pensar que a vida de intercessão permanente, de abertura contínua diante do divino, diante da bondade de Deus, deveria fazer parte da vida da comunidade. Mas orar não é só fazer prece, não é só fazer discurso para Deus. Já diziam uns pensadores medievais, orar é mais do que falar com Deus e não pode ser pensado em simplesmente falar de Deus, mas abrir o coração para deixar o divino falar em nós. Por isso, a oração deve ir além das palavras. Deve fazer do silêncio uma escuta da voz do Espírito de Deus que revela a Deus transparente em todo o nosso redor. Antes de tudo, orar é uma forma de abrir-se, de abrir os olhos, de abrir o coração para enxergar nas ações mais simples a presença de Deus na história. A oração para Paulo, além de tudo, ela não podia ser concebida como fuga da realidade. Muitos de nós, às vezes, eu vou fazer uma oração para esquecer os problemas. Na verdade, não é isso. Não é esse o caminho. A oração para Paulo, ela, ao invés de fuga da realidade, pelo contrário, era uma forma de abrir a mente e o coração para Deus, para discernir melhor os caminhos a serem seguidos no meio dos desafios da realidade. E ainda, ela era um sinal dos laços de amor que mantinham ele unido a outras pessoas que ele foi deixando pelos lugares que passou. Pela Galácia, por Corinto, Tessalônica, Filipos. Essa oração constante, além de manter Paulo antenado em Deus, mantinha ele na comunhão, apesar da distância, com aqueles e aquelas que ele conviveu no passado e que já não tinham mais presente. A oração expressava afeição, compromisso e comunhão. Concluindo, a nossa realidade como um todo, ela se ilumina no momento em que o nosso coração se abre de um modo orante para Deus, que nos faz descobrir o amor pelos outros. Esse é o sentido da oração, que deve sempre ir para além de todo discurso, para além de toda formulação, para ser uma forma de abrir o coração constantemente para Deus e, por conseguinte, para o outro. Assim, que Deus nos abençoe, abra os nossos olhos e mova sempre os nossos passos em gestos sempre novos, sinal do divino entre nós. Obrigado.